Salve, salve família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rick Machado e este é o canal SPFC na Veia. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor do Morumbi. Vamos fazer um acordo para você que está chegando aqui agora no canal, caiu aqui de paraquedas. Se você ao final desse vídeo gostar do nosso conteúdo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like pra gente bater aquele papo diariamente sobre o nosso tricolor do Morumbi. E no vídeo de hoje, galerinha, vamos falar sobre a entrevista que Júlio Casares deu ao Menon. Júlio Casares definiu o ano de 2021 como o ano da agonia. Jornalistas cravam: se o São Paulo for eliminado pelo Fortaleza, o técnico Hernan Crespo vai cair. E já tem um substituto para o cargo de Crespo, seria Rogério Ceni. Será? Vamos falar sobre esse assunto. O São Paulo tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza. Vamos conversar muito a respeito desse jogo. E a situação de Daniel Alves, será que já surgiu algum acordo referente à situação de Daniel Alves? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Vou te pedir aquela paciência, aguarda um minutinho, não some, vamos para a vinheta e após a vinheta voltaremos com tudo para o vídeo de hoje. Solta a vinheta aí, editor! Vamos falar da atual situação de Daniel Alves. Até o momento, nação, não houve acordo entre as partes. Ao mesmo tempo em que há confiança para um acordo, a cada dia a negociação entre São Paulo e Daniel Alves se torna mais tensa. Há boa vontade de diálogos diário entre as partes, mas um fator surge como importante e responsável por aumentar a tensão da conversa. E seria a janela de transferências do futebol brasileiro. Com a iminência da saída do São Paulo, Daniel Alves tem até o dia 24 para entrar em acordo, assinar a rescisão e acertar com o novo clube. Nesta data se encerram os novos registros para o Campeonato Brasileiro, única competição que o lateral direito pode ainda disputar em 2021. O jogador de 38 anos disputou apenas 6 jogos na Série A. E como o jogador tem como planejamento disputar a Copa do Mundo, seria importantíssimo que o mesmo conseguisse dar continuidade na sua carreira em outro clube e de preferência aqui no Brasil. Ficar fora de atividade neste momento para o atleta seria trágico. Diante deste contexto, São Paulo crê em um acordo de rescisão amigável nos próximos dias. Embora esteja ciente do aumento da pressão conforme o tempo passa, o clube não trabalha com um prazo de 10 dias, mas quer evitar que as conversas se arrastem por conta por conta do grande desgaste no caso, ou até mesmo que o caso vá parar na justiça. Não seria bom para nenhuma das partes. Um outro impasse nessa negociação é que o São Paulo propôs ao atleta um acordo, pagar o que deve e rescindir o contrato e não ter mais nenhum tipo de vínculo com o atleta. Por outro lado, o atleta e seus representantes esperam que o São Paulo rescinda-se o contrato, pague o valor de 12 milhões ao atleta e mais 6 aos representantes e continue pagando o atleta até o final do contrato, que seria em 2022. Então, devido a esse desacerto, por isso que ainda não foi selado nenhum tipo de acordo e o jogador permanece vinculado ao tricolor do Morumbi. Gostaria de saber de você, torcedor. Acha que o Daniel e seus representantes estão certos em querer se desvincular do São Paulo, de repente ir jogar no Flamengo e continuar recebendo pelo tricolor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos lá, nação tricolor, vamos falar sobre a entrevista de Júlio Casares ao Menon. O Menon, para quem não sabe, é um jornalista da UOL. Júlio Casares definiu a entrevista como, abre aspas, 2021 é para sair da agonia, 2022
é para iniciar a reconstrução do clube. Fecha aspas. O Menon iniciou a entrevista perguntando a Júlio Casares: está claro e o São Paulo assume isso que o Refis está ultrapassado? Você pretende colocar algum dinheiro lá esse ano? Júlio Casares respondeu: não tem dinheiro. Fizemos um projeto e estamos buscando investidores. Uma ideia é vender o nome do CT para uma empresa. Se não conseguirmos nada, vamos tocar com o nosso dinheiro o ano que vem. Esse ano é uma agonia. O ano que vem será de reconstrução do clube. Aí o Menon o questiona: a agonia não é exagero? E aí Júlio Casares responde: não, é a realidade. As causas são claras. A pandemia acabou com a receita do público. Nada dos camarotes, a janela de transferência foi zero e as dívidas, né? Só para empresas devemos mais de 100 milhões, disse Júlio Casares. O Menon questiona e pergunta o que foi feito contra essa agonia. E aí Júlio Casares responde: conseguimos um patrocínio novo, criamos novo sócio-torcedor com 30 mil adesões e fizemos um empréstimo de 150 milhões para pagar dívidas com Orlando City, ainda do Kaká, e outras referentes a Tietê, Volpe, Cuevas e até do vôlei, com o Zé Roberto Guimarães. Após a explicação de Júlio Casares, o Menon pergunta: uma parte desse dinheiro não poderia ser usado para fazer um acerto com Daniel Alves que impedisse a rescisão? E aí o Júlio Casares responde: não dava. O empréstimo foi para pagar dívidas imediatas. Os clubes estavam ameaçando ir à FIFA. O São Paulo poderia perder pontos, como aconteceu com o Cruzeiro. Era perigoso. O Menon pergunta sobre as dívidas com os jogadores. E o Casares responde: temos um acordo com eles. Não atrasamos mais e tudo que entrar de premiações nos campeonatos vai para pagar atrasos. Agora vieram Caleri e Gabriel Neves. Vão começar a receber o grosso do salário a partir de janeiro. Ou seja, nação, o Júlio Casares ele fez um acordo com os jogadores. Então tudo que tinha de atrasos e coisas do tipo, sempre que entra uma premiação no Tricolor, o Tricolor automaticamente repassa os valores para os atletas. Aí o Menon continuou perguntando, né? Após a explicação de Júlio Casares, o Menon emendou: mas aí tem um problema. Como você vai pagar se está difícil chegar na Libertadores? Esse ano o São Paulo ganhou mais de 5 milhões de dólares porque chegou às quartas. Se ficar fora é um rombo grande. Aí Júlio Casares respondeu: estou confiante que vamos fazer um segundo turno melhor e conseguir uma vaga para a Libertadores. Falei rapidamente com a diretoria de futebol e pedi foco total no Brasileirão, mas teremos outras arrecadações. E aí, falando sobre as outras arrecadações que o Júlio Casares se referiu, seria sobre a bilheteria, né, quando o público retornar aos estádios, seria também com a possível venda de jogadores quando a janela europeia reabrir, e com receitas também através de sócio-torcedores, vendas de camisa e por aí vai. O São Paulo, para se reconstruir e para poder organizar a casa, precisa vender jogadores, e o São Paulo precisa arrecadar em torno de 50 milhões de euros. Ele falou também sobre a situação de Benítez e de Galeano, que pretende adquirir os jogadores. Né? Como todos sabem, o empréstimo de ambos termina em dezembro, mas o plano de Júlio Casares seria estender esse empréstimo ou algo em torno da contratação dos jogadores, mudar esse prazo, ou seja, ele gostaria de mudar esse prazo para ter uma definição em abril e não em dezembro. Então ele deu a entender que vai conversar com os clubes dos jogadores para fazer alguma adequação referente à aquisição dos atletas. Bom, nação, essas foram as declarações de Júlio Casares na entrevista que ele teve com o Menon. O que vocês acharam dessa entrevista? Deixe aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Vamos lá, nação tricolor, vamos falar da situação do técnico Hernan Crespo. Será que o Crespo pode ser demitido caso o São Paulo seja eliminado pelo Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil? Alguns jornalistas e setoristas do tricolor do Morumbi cravam:
Se o São Paulo for eliminado, Hernan Crespo vai cair. A cada dia que passa, o nome de Rogério Ceni vem ganhando mais força nos bastidores do tricolor e a sombra de Rogério Ceni começa a pairar sobre a Barra Funda. Tudo isso porque a situação entre Crespo e diretoria e departamento médico começa a ficar desgastada. Não sei se todos perceberam, mas na entrevista que o Crespo deu após a partida contra o Fluminense, ele demonstrou bastante descontentamento com o departamento médico e estava até de certa forma abatido. Pessoas ligadas ao tricolor dizem também que a diretoria começa a demonstrar uma certa insatisfação com o técnico, muito embora o Muricy Ramalho tenha demonstrado estar bem satisfeito e até mesmo o Júlio Casares. Fato é que o São Paulo não vem apresentando um bom futebol, o São Paulo ficou 14 dias sem jogar e não conseguiu apresentar nenhuma evolução tática, técnica, física, enfim, o tricolor não conseguiu até agora ter um padrão de jogo, o técnico Hernan Crespo não consegue encontrar o time ideal. Se eu perguntar para você, torcedor tricolor, você sabe me dizer qual é o time titular do São Paulo Futebol Clube? Sabe me dizer qual é o ataque titular do São Paulo? Conseguiria explicar por que o Benítez não joga? Conseguiria explicar por que esse revezamento de atletas, sendo que o São Paulo ficou mais de 2 semanas sem atuar? Se fosse para poupar alguém, não seria melhor ter poupado, por exemplo, o Miranda? Enfim, nação tricolor, o técnico Hernan Crespo começa a se complicar e nós já vimos essa novela em outros momentos. Foi muito por conta de teimosia que, por exemplo, o Diniz não se segurou no cargo. E quando eu digo teimosia, é você ter outras opções de ataque, como o Éder, por exemplo, e continuar batendo na tecla Pablo. O Pablo não está conseguindo produzir e o Hernan Crespo continua batendo nessa tecla. E algumas pessoas de dentro do São Paulo já começam a demonstrar insatisfação com o trabalho do técnico Hernan Crespo. Algumas alterações do Hernan Crespo também começam a colocar em xeque o seu trabalho, como por exemplo estar perdendo uma partida para o Fluminense e colocar 3 volantes, né? Ter um ótimo atacante no time e deixá-lo na reserva, e quando o coloca para jogar, coloca ele como ala em vez de colocar como atacante, onde o jogador vem se destacando. Por essas e por outras, o Crespo começa a se enrolar e já é cogitado sim a possibilidade do Crespo ser demitido se o São Paulo não avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive, o ex-lateral do São Paulo, o Cicinho, que é muito ligado a pessoas de dentro do São Paulo, também disse isso no seu programa no Arena lá no SBT. O mesmo também cravou que tem a sensação, conhecendo o São Paulo como ele conhece, que já está sendo tudo preparado para que o Crespo seja demitido e para que o Rogério Ceni assuma. E você, torcedor do Tricolor, acha que seria uma boa ideia trocar Crespo por Rogério Ceni neste momento? Você também sente que o Crespo está meio perdido no Tricolor do Morumbi? Será que o Rogério Ceni já tem possibilidades de assumir o São Paulo? Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e uma possível demissão do técnico Hernan Crespo. Bom pessoal, essas foram as principais informações do São Paulo no dia de hoje. Vou te lembrar, amigão, lembra lá no início do nosso vídeo, onde eu te propus um acordo? Chegou esse momento. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Se você já gostou, não perca tempo. Já desce o dedão no like aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque a partir de agora a gente é parceiro e você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Tricolor do Morumbi. Então eu conto com a sua participação e com a sua colaboração, que para mim é muito importante. Bom pessoal, eu vou me despedindo por aqui, lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Uma ótima terça-feira para todos, um forte abraço e eu fui!